Boa noite, gente, tudo bem? Tô gravando o vídeo da aula referente à aula de segunda e terça, porque foi bastante corrido na escola, eu não consegui, tempo pra gravar antes pra vocês, tá bom? Então tô um pouquinho atrasada com a questão das atividades de vocês. Bom, vamos lá. Na segunda e terça, eu trabalhei com eles ciências. Então, vocês vão fazer as atividades da página 90, 91 e 92, tá bom? É uma atividade bem tranquilinha, não tem muita dificuldade. Por isso que eu vou gravar 2 vídeos na sequência e já vou mandar para vocês. Esse vídeo é da aula de ciências da apostila. E o outro vídeo que eu vou gravar é de uma atividade que eu fiz com ele de resolução de problemas, que ele é baseado numa contação de história. E aí, depois, a partir da contação da história, nós fazemos uma atividade de resolução de problemas, tá bom? Que foi o que eu trabalhei em sala de aula. Então, vamos lá. Na página 90 da apostila, esta daqui, ó, nós vamos conversar sobre lugares diferentes, o lugar de cada um. A princípio, como sempre, né, eu vou sugerir que vocês iniciem essa atividade explorando a, a imagem que tem na parte superior da página, tá bom? Então, primeiro você vai explorar com as crianças quais são os elementos que tem, né? Os elementos naturais. O que são elementos naturais? Coisas da natureza. Aí eles vão falar, né? Árvores, tem grama, tem rio, tem montanha, tem sol, tem passarinho, tem nuvem. Deixa eles falarem. Eles vão falar também dessas torneiras que vocês veem aqui, ó, tá? Cada menininho tem uma torneira, tá bom? E aí, eu quero que vocês reflitem com eles sobre a questão do porquê que essas crianças estão fechando a torneira, tá? Eu conversei bastante em sala de aula com eles da importância de se cuidar da água, porque a água é um bem natural que é muito importante para nossa sobrevivência. Então, cada dia que se passa se faz mais necessário ainda a economia desse bem, porque quanto mais eu uso, né, descontroladamente, pode chegar um dia que nós não teremos mais esse bem. Então, assim, fazer eles refletirem sobre não deixar a torneira pingando. Ao escovar os dentes, não deixar a torneira aberta, né? Escova o dente, depois abre, lava a escova, volta, põe água na boca, fecha a torneira, escova de novo. Fazer o seu processo, o seu ritual normal de escovar os dentes, só que com a torneira fechada, porque ao passo que eu faço isso com a torneira aberta, eu estou deixando a água escorrer sem necessidade. Então, isso é um desperdício. Né? Quando a gente lava a louça, né? Então, torneira fechada, lava a louça, depois eu enxago, né? Banhos mais rápidos possíveis, né? Se eu vou lavar o meu quintal, ao invés de utilizar mangueira, eu posso utilizar balde, jogo uma quantidade de água, depois eu venho esfregando, depois eu jogo outra quantidade, puxo com rodo para ajudar. Por que a gente fala isso? Porque a criança só consegue entender a partir do momento em que começa da realidade dela. Então, tem que fazer sentido para ela. Então, se eu falar, né, de outros tipos de preservação ambiental, de outros tipos de economia de água, né, das indústrias, né, das partes maiores, eles não vão fazer sentido para eles. Então, eu tenho que começar lá do âmbito deles, do que eles estão acostumados a fazer, de como eles estão acostumados a ver em casa. E isso é muito importante, porque quando a gente conversa com eles, eles falam: minha mãe lava a louça com a torneira aberta. E é muito engraçado, porque eles, por mais que vocês a gente não converse sobre o assunto, quando a gente coloca à tona, eles acabam falando como acontece em casa. E se a partir do momento em que a gente conversa com eles isso, que a gente começa a colocar em prática, a nossa prática, ela precisa ser mudada e a criança precisa perceber a importância disso, né? Então, tomar um banho mais rápido, evitar deixar a mangueira lá aberta e você lavando o quintal, lavando o carro, o papai, né, que vai lavar o carro, que seja. Então, assim, tudo que a gente puder para economizar água, para fazer
melhor, a gente está beneficiando a nós mesmos, tá? Então, eu refleti isso com eles nessa parte, porque tem essas torneiras aqui. Aí nós temos lá, né? Este é um trecho de um poema escrito por Rosiana Murray. Habitantes de outra galáxia, aceita-se corresponder-se com o menino do planeta azul? Aí eu refleti com eles. Onde é o planeta azul? Ah, é outro planeta, né? Eles falaram tudo, menos o nosso. Alguns alunos até conseguiram fazer essa relação. E eu falei assim, o planeta azul é o planeta Terra. Alguém sabe o porquê que ele é chamado de planeta azul? Ah, porque quando a gente tira uma foto lá de cima, ele tá azul. Tudo bem, ele tá azul, mas por que que ele tá azul, né? E aqui, ó, nós temos uma imagem dele aqui na próxima página. Eu utilizei essa mesma imagem para mostrar para eles que tudo que é azul são os oceanos. E é por isso que ele é azul lá de cima. A maior parte é água, né? Aí eu perguntei, tem a perguntinha aqui, onde é o planeta azul, você conversa com ele, se caso a criança não saiba, você orienta ela, tá? Que informações alguém que mora em outra galáxia precisa ter para corresponder-se com o menino do planeta azul? Se esse menino mora no planeta azul, como que alguém vai mandar uma correspondência para ele? Como que eu faço para chegar? É só mandar na casa, eles falam, mas tá bom, como que chega, né? O que esse cara precisa saber para enviar essa carta diretamente para essa pessoa, para essa carta não ficar indo de lugar errado até chegar no lugar certo. E aí eu trabalhei com eles a questão do endereço, né? Fui falar para eles, por que a nossa rua tem nome? Por que a nossa casa tem número? Por que a nossa cidade tem nome? Então, se o menino do planeta azul quiser se corresponder com... Aí eu dei o nome de uma criança da sala. Por exemplo, com a professora Clara. A professora Clara tem muitas Claras nesse planeta. Como que ele vai saber? Como que ele vai saber que sou eu? Né? Então, eu fui incentivando eles a pensar o porquê que nós temos endereço, porquê que tem número na nossa casa, ou porquê que tem CEP. E fui conversando com ele, uma conversa informal, não foi nada profundo, mas fui falando, a nossa casa tem número, para a pessoa que vai se corresponder, mandar no número, mandar no endereço, mandar no nome da rua, para essa carta não ficar perdida, tá? A primeira reflexão é essa. Existem muitas galáxias no universo. Nós moramos em uma galáxia conhecida como Via Láctea. Entre os milhões de estrelas que existem nessa galáxia, há uma que está muito próxima da Terra, o Sol. E aí, gente, esta é uma parte em que eu fui para eles explicar o sistema solar, né? Quais são os planetas que estão envolvidos nele, como que funciona a organização, como que é o giro da Terra. Então, assim, a demanda na sala de aula, ela é muito diferente da demanda de vocês. Então, assim, eu tô tentando fazer com que vocês, assim, gravar um vídeo que aproxime o máximo possível do que eu trabalho na sala de aula. Eu sei que o vídeo às vezes é pouco, não é suficiente, mas aí eu dei exemplo para eles, falei o porquê que o Sol tá lá no centro, né? E os planetas giram em torno do Sol, que esse giro chama translação, que o giro que a Terra dá em volta dela mesma é rotação, e ele que denomina o giro do dia. É lógico que não foi nada aprofundado, mas isso é muito importante para a criança entender, né? Porque como que eu falo de Via Láctea, de universo, e eu não coloco ele a par dessas informações? Aí fui para a lousa, desenhei, mostrei como era, e aí nós fomos lá para a página 91. Como você notou, se tivéssemos que nos corresponder com um morador de outra galáxia, nosso endereço começaria assim: universo, que é o maior. Então, o universo é tudo. E dentro do universo nós temos a galáxia. Então, a nossa galáxia, ela não é a única, tem muitas outras, mas a nossa galáxia é a Via Láctea. Dentro da Via Láctea tem inúmeras estrelas, mas uma que é mais importante para nós é o Sol. O Sol, gente, ele é uma estrela. E o Sol é uma estrela? É, o Sol ele é uma estrela que fica no centro do sistema solar. E os planetas eles giram em torno do Sol. Agora é sua vez.
Todos nós temos um endereço do planeta Terra. Todos nós temos um endereço no planeta Terra. Com a ajuda do seu professor, registre o seu endereço. Planeta Terra, continente. Qual é o continente? Dentro do nosso planeta nós temos vários continentes, vários pedacinhos de terra que são divididos em outros pedaços, que são divididos em outros pedaços e cada vez vai diminuindo. Então, o primeiro pedaço que o nosso planeta é dividido são os continentes. E aí os continentes, eles são divididos em países. Qual é o país que nós moramos? Então vai ter aqui para preencher, tá? Continente: América do Sul. País: Brasil. Estado, e aí eles se confundem, Santana de Parnaíba. Eu falo para eles, não, gente, o estado é as partes que o Brasil é dividido. Aí são os estados. E aí depois o estado ele é dividido em cidades, que daí é a nossa Santana de Parnaíba. E aí eles vão preencher aqui. Aí, esta imagem é do planeta Terra visto do espaço. Ele também é conhecido por planeta azul, porque quando visto de longe tem essa cor. Nele podemos observar parte dos oceanos e também o continente americano. Então o continente americano ele tá bem visível aqui nesse mapa. Tá vendo? Tudo isso aqui é América. Então, América do Norte, América Central e América do Sul, tá? E aí, depois a última parte da nossa atividade de hoje é a página 92. Na página 92, gente, tem um pernilongo aqui, eu tô na escola ainda. É 7 horas da noite e eu cumpro meus HIs, né, que são os horários que nós temos que cumprir no noturno. E eu tô aproveitando para gravar o vídeo para vocês, mas tem um pernilongo aqui me picando. Na página 92, tá? Na página 92 tem uma atividade para fazer que vai falar dos ambientes que existem, diferentes climas na Terra, tá? Ambientes diferentes que nós temos dentro do nosso planeta. E aí tem um encarte lá no final da apostila, tá, gente? Lá no final da apostila tem uma página que tá escrito assim, ó. Em algum lugar da Terra, segundo ano, terceiro bimestre, Ciências, página 92. Vocês vão arrancar essa página. A criança vai recortar essas imagens, tá? E aí, depois que ela recortar, vocês vão na página 92 ler as características que estão aqui, ó, no quadro verde. E ao lado tem um espaço para a criança colar a figura que se refere às características. Então, vamos lá. Os manguezais estão localizados em uma faixa entre o ambiente terrestre e o marinho. A árvore de nome mangue constitui maior parte da vegetação. Entre os animais, um dos mais conhecidos é o caranguejo. Então, nós temos lá 5 imagens e a criança vai ter que colar aqui qual é a do mangue. Eles olhando assim de olho, e algumas pessoas que não têm o devido conhecimento em relação a esse tipo de vegetação, não vai saber identificar qual é um mangue, porque ele se parece muito com a floresta. O que vocês vão ter que falar para eles? Olha, presta atenção que no mangue, as raízes das árvores, elas ficam assim para cima, assim, acima do chão. Então tem o chão, que é cheio de lama, e as árvores, elas estão, dá para ver as raízes. Para quê? Para que ele consiga observar a figura sem que você fale para ela, é essa daqui, entendeu? Você vai dar dica. Aí a criança vem e cola aqui. Depois você vai falar assim, ó, na floresta amazônica o clima quente e úmido durante o ano inteiro. É uma condição favorável ao desenvolvimento de muitas espécies de seres vivos. Então você vai falar para ele assim, olha, a imagem da floresta tem muitas árvores, tem um rio no meio, porque é bem úmida, né? E aí a criança vai procurar dentre aquelas e vai colar aqui. Depois você vai ler para ela o próximo. Nos desertos de areia, eu tenho certeza que isso daí eles vão identificar com muita facilidade, né? O solo é seco e as chuvas são escassas. O que significa escassas? Que chove muito, muito esporadicamente, tá? A falta de água é um fator que limita a diversidade de espécies de seres vivos, como animais e plantas. Por isso que a gente vê areia, 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 areia. Então não tem muita diversidade por conta da falta de água, porque sem água não há vida. Então por isso é importante de preservar, tá?
Aí depois a criança vai conseguir identificar com muita facilidade, porque é um ambiente que a gente olha e a gente já vê, é um deserto, tá? Um grande deserto coberto por gelo forma o continente na Antártica. E por que a gente fala de deserto? Porque também na Antártica, por ser um clima totalmente frio, a diversidade também é escasso. Então a gente não vê árvore, não vê planta, não vê borboleta, não vê passarinho. A gente vai ver alguns animais que são resistentes ao frio que você vai encontrar lá, mas não é uma gama tão grande de diversidade quanto a gente acha numa floresta, porque numa floresta a gente tem diversos milhares, eu acho, de espécies de plantas, espécies de animais, né? E aí, na Antártida não tem, porque lá é muito frio, então só vive lá quem é acostumado com o frio. No caso, os animais que já são adaptados para esse clima. E depois, as cidades são espaços onde vivem a maioria das pessoas. Nelas existem muitas construções, como casas, ruas e prédios, e aí eles vão ter dificuldade também nenhuma, porque a cidade é um ambiente nosso, né? É o nosso habitat, é natural que a gente conheça como que é uma cidade, aí a criança cola aqui. Bom, o vídeo já ficou longo demais, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá bom? Podem me chamar a qualquer momento. Beijo, boa noite, vou gravar outro vídeo agora.